Ok, foi. Obrigado. Desculpa aí. Desculpa, Nada. termina. Então, essa é uma maneira de relacionar o meu campo com o campo do Henrique. Observa que algumas coisas acontecem aqui. A regra principal do jogo de queimada é cada vez que você vai atacar, cada vez que você vai jogar a bolinha e tentar queimar alguém, o que que acontece? Você só pode queimar uma pessoa por vez, né? Você joga a bola lá. Eu vou queimar alguém do time do Henrique. Ou não, né? Mas eu não vou conseguir queimar duas pessoas, porque eu só tenho uma bolinha. Ok? O que a gente vai estudar na aula de hoje chama função, que é um tópico importantíssimo da matemática. É assim, do ensino médio, eu vou te dizer que ali é o top 3 ali dos tópicos importantes. Inclusive dos que caem em questões de vestibular. E função nada mais é do que um jogo de queimado como esse daí. A única coisa que muda entre funções da matemática e esse jogo de queimado é a forma como eu relaciono o ataque que eu estou fazendo ao time do Henrique. Então, por exemplo, nesse meu jogo que eu ensinei as regras aqui mais ou menos para vocês, a bola chega do outro lado através de simetria, né? A distância tem que ser igual aí em relação a esse eixo de separação. Mas eu poderia inventar uma outra regra qualquer. Isso é função. É a forma que eu tenho de relacionar dois conjuntos através de uma lei de formação, através de uma relação. É claro que para falar de função, para falar dessa forma como eu relaciono, eu preciso de regras. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, eu vou deixar até esse slide em branco aqui, no primeiro de tudo, para a gente sempre voltar nele para quando tiver que eu pensar em alguma coisa para explicar a função. Então, vamos. Funções. O que são funções? Você tem dois conjuntos. Um conjunto A e um conjunto B. Sempre preciso ter dois conjuntos, né? Esse conjunto A e esse conjunto B, eles vão estar relacionados de algum modo. De qualquer jeito, eu vou estabelecer uma relação, uma comparação entre esses dois conjuntos. O meu elemento de A vai chegar lá no elemento do conjunto B fazendo o dobro. O meu elemento A vai chegar lá no conjunto B somando mais um. O meu elemento A vai chegar lá no conjunto B invertendo o sinal. O meu conjunto A vai chegar lá no B, sei lá, elevando ao quadrado. Existem várias formas de relacionar dois conjuntos numéricos aqui, né? Essa relação chamada de F. E aí a gente diz o que é conjunto. Então, quando eu tenho dois conjuntos A e B, eu tenho esses dois conjuntos A e B e uma relação a gente chama de correspondência, mas acho que relação já está suficiente, e uma relação que associa cada elemento X pertencente a A. Então, aqui eu tenho um elemento de partida que é um X, a um elemento Y pertencente a B, vai cair aqui, ó, lá no ponto Y pertencente a B, a gente tem uma função. Quando eu tenho essa regrinha. Essa relação eu chamei de F, né? Um X pertencente a um elemento pertencente a B. Uma relação que associa recebe o nome de função
de A em B. Então, lá naquele meu exemplo que eu fiz, quando eu coloquei o meu conjunto de jogadores, o meu time de jogadores, para se relacionar com o lugar que sai a bolinha que eu jogo, para se relacionar com um ponto lá no campo do Henrique, quando eu associei um ponto do meu campo a um ponto do campo do Henrique, eu fiz uma correspondência entre o meu conjunto, que é o do meu campo de ali, e o conjunto do Henrique. Eu fiz uma função, eu estabeleci uma relação entre esses dois conjuntos. E aí, tem várias formas disso acontecer. Tem umas formas que geram função e outras que vão dar uns exemplos que parecem função, mas que não são. Isso a gente vai ver aqui agora. Ó. Vou colocar aqui assim, porque se eu tiver que desenhar isso, eu vou desenhar muito mal. Vou fazer 3 exemplos aqui. Esse aqui é o conjunto A, esse é o conjunto B. Esse é o conjunto A, esse é o conjunto B. Esse é o conjunto A e esse é o conjunto B. Bem? Então, vou dar, como eu disse, 3 exemplos de relação que eu posso ter entre conjuntos. O primeiro é o seguinte, eu tenho os elementos 0, 1, 2 e 3. E do lado de cá eu tenho os elementos menos 1, 0, 1, 2 e 3. Eu vou relacionar esses conjuntos da seguinte maneira. Esse meu conjunto vai estar relacionado, eu vou pegar os meus elementos e vou ligar no antecessor deles. Então, ó, quem está atrás do 0 é o menos 1. Quem está atrás do 1 é o 0. Quem está atrás do 2 é o 1. Quem está atrás do 3 é o 2. Tá vendo? Eu relacionei através dessa regrinha os elementos do meu conjunto com os elementos do conjunto vizinho ali. Isso daqui é uma função. Aí você fala assim, mas Matheus, sobrou um 3 ali, ó. Tá vendo? Só que o 3 lá, eu não tenho como controlar o que acontece lá no outro conjunto. Eu tenho um conjunto de partida, que é como se fosse, aqui na brincadeirinha do começo, o meu time. No meu time, eu controlo as coisas. O meu time, eu sei quem está jogando. No meu time, eu sei a posição dos obstáculos. No meu time, eu sei quem é o capitão. O meu time, eu sei as coisas. Eu sou dono desse time. Agora, o que acontece lá do outro lado, você vê que eu nem desenhei. O que acontece lá do outro lado, eu não tenho controle. Então, se lá do outro lado está faltando um número, um cara que eu não consigo atingir, aí, né, enfim, não tem o que fazer. Esse daí é um exemplo de função. Agora, não é um exemplo de função, eu vou marcar aqui, não é um exemplo de função, quando acontece uma coisa assim, ó, sabendo que tem um cara lá que eu não posso atingir, eu dou uma roubadinha assim, ó. Então, eu tenho 0, 1, 2 e 3. Aí, sabendo que tem um cara ali que eu não consigo atingir, eu vou pensar assim, ó, o 0 eu coloco no 1, o 1 eu coloco no 0. O 2 eu coloco no 1, aí eu faço assim, ó. Tô vendo que vai sobrar um ali, o 3 joga no 2
e o 3 joga no 3. Sai uma flechada dupla, assim, ó. Isso aqui não é função. Por que não é função? Eu estou roubando no meu jogo aqui. Ao invés de um jogador tá jogando uma bolinha, eu estou dizendo que de um único lugar do campo, eu consigo atirar em 2 lugares diferentes, através daquela regra lá. É como se fosse, sabe aquele jogo de celular dos passarinhos? No estilingue assim, um passarinho vai e cai no lugar. Tinha um passarinho que tinha um poder especial, não sei se é o branquinho ou azul, sei lá. Tinha um poder especial que você jogava ele, aí quando você apertava na tela de novo, no meio do passarinho, no meio do caminho, ele explodia e se dividia em um monte. Aí ele caía em vários lugares. Função não é Angry Birds. Quando você tem um passarinho indo lá, você joga a pedrinha, ele cai em um único lugar. Se cair em mais lugares, virou bagunça pro jogo aqui. A regra ficou já bagunçada, tá? Então, nesse caso aqui, não é função. Ok? Você vê que eu tenho todos os elementos. Eu tenho 2 conjuntos. Esses 2 conjuntos estão relacionados, mas eu tô com um probleminha sério aqui, ó, que é a forma como esse 3 está relacionado aos 2 elementos de lá. Uma outra coisa que não... Quer dizer, mas uma coisa que pode acontecer é o seguinte. Pode. Veja. Ó, menos 1, 0 e 1. E aqui tem o 0 e o 1 só. Pode acontecer um complozinho ali no meio do meu jogo, que eu penso assim, ó, vou chamar eu, fazer um plano aqui com um amigo meu, a gente vai tentar queimar uma única pessoa. Aí pode. São 2 pessoas diferentes tentando queimar uma única pessoa. Isso pode. É uma perseguição? É uma perseguição, mas tudo bem. Isso acontece quando eu relaciono, por exemplo, esses 2 conjuntos aqui, ó, através da função y igual a x ao quadrado. É quando que a relação que eu faço entre os 2 conjuntos é pegar o elemento a e elevar ao quadrado. Quando eu elevo menos 1 ao quadrado, isso dá 1. Quando eu elevo 1 ao quadrado, isso dá 1 também. Os 2 elementos do meu campo estão associados a alguém diferente lá. Vocês percebem que existe diferença entre o segundo exemplo que eu dei e o terceiro? Vocês percebem qual é a diferença? É sutil, mas tem. Entre esse caso aqui, ó, e esse de cá. Aqui eu tenho um elemento só, um elemento jogando 2 bolinhas. Aí deu ruim aqui, né? Não, a gente entende que na jogada, o cara só tem chance de jogar uma vez por jogada, né? Aqui não. Aqui, ó, numa jogada o cara vai no 1, e em outra jogada ele também vai no 1. É um por vez, mas dá certo. Conseguem ver essa diferença aí? Como é que tá esse negócio até então? Ok? E mais um exemplo aí de onde dá problema com função é aqui, ó. Deixa eu reduzir. Você, como bom técnico do seu time, você me faz um favor, que é o seguinte: se você escalar um jogador, você deixa o garoto jogar. Se você chamou alguém para fazer parte do seu time, então você tem que dar uma oportunidade dele jogar. O que não pode acontecer num exemplo de função é você não deixar um elemento do seu campo sem jogar. Então, ó, esse tá ligado com esse tá ligado com esse tá ligado com esse. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Você chamou o cara para jogar, o cara saiu de longe lá, entrou no campo, tá todo ansioso, uniforme, bonitinho, e ele não tem como se relacionar com ninguém do outro conjunto. Vai ficar sozinho lá. Aí não pode, não.
Beleza? Essas aí são as regras de conjunto, de função que a gente tem. Eu vou escrever elas para ficar mais claro o que cada uma delas significa, tá bem? Posso virar? Sim, por mim sim. Só. Oi. O terceiro exemplo que o senhor fez na página anterior, então, é uma função? Esse aqui é uma função. É um exemplo de Não. função. O terceiro, na outra página dos conjuntos, esse terceiro é uma função? Esse daqui É. é uma função. É que o senhor colocou o primeiro é uma função, o segundo não, e o terceiro eu fiquei na dúvida. Ah, não, sim, aqui tá o sinal. Ah, não escrevi, né? É o sinalzinho verdinho ali. É uma função, sim. Tá. É uma função e aqui, esse aqui não é uma função. Então, o que tá falando ali de regrinha são, primeira regra, que é a mais importante, não pode ter elementos do conjunto A que não estão associados, relacionados com um elemento de B. Esse é o primeiro exemplo aqui, ó. Isso aqui não pode acontecer. Vou deixar esse umzinho aqui para lembrar que ele faz referência à primeira regra. A segunda regra tem a ver com isso aqui, ó. Cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento de B. Você não pode ter aquela duplicidade e sair para dois diferentes. Ok? E aí a gente tem os nomes, né? A formalização desse conceito todo, que é o nosso segundo tópico. Só virar aqui de ver o que eu escrevi? Nada, né? Que vão ser os elementos de uma função a notação e forma. Deixa eu desenhar uma função aqui, de novo. Eu tenho no Ctrl V, eu acho. Tem. Vocês se lembram que quando a gente estava falando de função, ou de conjunto, eu disse para vocês que essa representação é muito boa para resolver problemas, mas que quando a gente fala de números reais, essa representação ela é meio falha, porque eu não consigo escrever dentro desse conjunto todos os elementos dos números reais, né? Eu vou sempre ter uma deficiência na quantidade, porque como é infinito e tudo mais, eu vou ter um problema para escrever esses infinitos números assim. Mas eu estou utilizando isso aqui no começo, daqui a pouco a gente estende esse raciocínio.
Mas a ideia é a seguinte, que eu quero falar aqui, ó. Eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B. Quando eu estou relacionando o conjunto A, que é o 0, 1 e 2, com o conjunto B, que é -1, 0 e 1, dessa seguinte maneira, ó, o 0 se relaciona com... A gente escreve que eu estou fazendo uma função f, aí o nome da função pode variar, pode ser f, g, h, normalmente as pessoas dão as letras de acordo com o que elas representam também. Então, se eu pensar assim, a função do valor de uma camisa, aí pode ser v. Se eu pensar, enfim, qualquer coisa a gente bota o nome e o nome é ajustado. Mas a notação que a gente faz, a escrita que a gente quer dizer é a seguinte, ó, a função que relaciona o conjunto A com o conjunto B. Você vê que tem um protagonismo aí no A, né? O A é o elemento de partida, é o conjunto de partida disso, é da onde está saindo as informações. Então, tem um protagonismo nele. Ele é o conjunto que está fazendo acontecer essa função. Então, é o conjunto A para o conjunto B. Então, a gente bota essa setinha para dizer que qual é o conjunto que está saindo é o conjunto B. E a gente diz aqui embaixo, geralmente, qual é a lei de formação dessa função, ou seja, como que a gente relaciona esses dois conjuntos. Através dessa formazinha assim, ó, f de x, nesse caso aqui o x, que é um elemento de A, eu vou subtrair por 1. E aí eu vou explicar o que cada uma dessas coisas, desses elementos, significam. Para isso, eu vou ter que dar alguns nomes. Vou lá no meu começo. Já volto aqui nessa tela. Eu disse para vocês que o time do Henrique é uma coisa que eu não controlo, né? Como ele treinou, como ele escalou, essas coisas eu não consigo controlar. O que eu consigo controlar é o meu time. É como se eu realmente fosse o capitão, o rei desse território ali. E é por isso que a gente chama esse conjunto aqui, o conjunto de partida, de domínio. É onde eu tenho domínio sobre a minha função. O que eu consigo controlar da minha função está aqui. É esse momento aqui, tá bem? O outro conjunto, que é o conjunto do time do Henrique, é o meu adversário, é quem eu estou contra. Ou, na matemática, é chamado de contradomínio. Então, eu tenho o meu campo, que é o meu domínio, onde eu mando em tudo, ajeito da forma que eu quiser, todo ajuste que eu precisar fazer eu passo no meu campo, que é onde eu tenho controle, e eu tenho o campo do Henrique, que eu consigo só me conectar a ele, eu consigo só me relacionar a esse conjunto, mas eu não consigo mudar nada lá. Ok? Então, lá na minha situação, esse A aqui é o domínio e esse B é o contradomínio. O domínio, como eu estou dizendo para vocês, é o conjunto estrela do troço. É claro que, por exemplo, para o Henrique, o conjunto dele é mais importante, mas aí ele vê a função espelhada. Ele vê a função ao contrário. Ele vê a função, o campo dele sendo domínio e o meu sendo o contradomínio, né? Nem sempre dá para fazer isso, mas no nosso jogo deu certo. Esse elemento aqui, ó, o -1, ele está relacionado com algum elemento meu, não tá? O -1 não, tipo 1. O 1 está relacionado com qual elemento meu? Quem é o elemento que sai do meu campo e chega no 1? O 2. O 2. A gente diz que esse conjunto, esse elemento 1, ele é a imagem do meu ponto lá no conjunto do Henrique. Então, por exemplo, lá no campo dele eu não posso fazer nada, mas tem um cara lá, que é o 1, que ele está relacionado com alguém do meu conjunto, que é o 2. E aí a gente diz que ele é a imagem
E a gente escreve assim, ó, o f de 2 é igual a 1. O elemento do meu conjunto, que é o 2, está relacionado com o elemento do conjunto do Henrique, que é o 1. Eu não consigo fazer nada lá, mas eu sei muito bem que se eu quiser atingir o 1, eu uso o elemento 2. Okay? Se eu quiser chegar lá no 1, eu uso 2. Da mesma forma como se eu quiser chegar no 0, eu uso quem? 1. Exatamente. Então, apesar de eu não ter controle sobre o que acontece no campo do Henrique, em alguns pontos eu consigo me relacionar ali. Em alguns pontos eu consigo fazer alguma coisa utilizando os meus elementos. Ok? Então, essa imagem aqui, normalmente a gente denota a imagem como x e como y, desculpa, e o ponto do domínio como x. Por isso que aqui aparece f de x igual... Nananana. Porque a forma que eu tenho de relacionar f de x nada mais é do que a imagem ou um ponto do conjunto do adversário. E essa imagem está relacionada com o meu conjunto fazendo x menos 1, indo para trás. Então, 0 menos 1 dá menos 1, 1 menos 1 dá 0, 2 menos 1 dá 1. Aqui eu digo a lei de formação com a fórmula. A lei de formação da função. Ok? E aí, é como a Silvana está me dizendo, olha, o f de 0 ele está relacionado ao menos 1, o f de 1 está relacionado a 0, o f de 2 está relacionado a 1. É sempre que acontece isso? Não é sempre, não. Às vezes, vai ter elemento lá no conjunto do Henrique que eu não vou conseguir acessar. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Olha o item anterior. Olha o exemplo, esse exemplo aqui, ó. Olha o que aconteceu. Tem o 3 aqui. Esse 3 é um ponto que ele, para mim, não sei nem o que está acontecendo lá. É um jogador dele que é uma incógnita para mim. Eu não consigo acessar esse jogador. Ele não faz parte da imagem da minha função. A imagem da minha função é aquele conjunto de pontos que, apesar de eu não ter controle, eu consigo me relacionar. E, às vezes, o conjunto do adversário vai ter elementos que eu não consigo me relacionar. E aí faz uma diferença entre o que é o contradomínio e o que é a imagem de uma função. Vê se vocês pegaram aqui, ó. O contradomínio é o campo do Henrique. É tudo que acontece lá. E eu não dou conta de saber. Tudo que está no campo dele é o contradomínio. Tem uma galera do conjunto dele, tem uns jogadores do conjunto dele que eu consigo me relacionar. Essa galera que eu consigo me relacionar é chamado de imagem. Então, por exemplo, esse exemplo segundo ali que eu mostrei, esse daqui, ó. O contradomínio é o conjunto menos 1, é esse jogador, 0, 1, 2 e 3. O contradomínio é essa galera toda, que ele escalou lá, que ele colocou no campo para jogar. Porém, a imagem não é todo mundo. A imagem é só o menos 1, 0, 1 e 2. Que é só a galera que eu consigo, de alguma maneira, me associar. Aí você pergunta assim, por que eu preciso saber a imagem e eu não fico só sabendo o contradomínio? Porque o Henrique pode fazer o que ele quiser nesse contradomínio. Se ele quiser colocar infinitos números lá, ele pode, mas eu não sei se eu vou conseguir acessar esses infinitos números. A parte mais importante do conjunto do Henrique é os elementos que eu consigo flechar, os elementos que eu consigo atingir. Tá bem? Então, quando a gente fala de função, justamente porque lá no conjunto do Henrique tudo pode acontecer, eu só vou prestar atenção nos elementos que eu consigo me relacionar. O resto eu vou ignorar e vou fingir que não existe mesmo. Tá? Então, a parte mais importante... Deixa eu apagar isso aqui. A parte mais importante
do conjunto, aqui da parte do contradomínio, é o conjunto imagem. O que o conjunto imagem é? O conjunto imagem é um pedaço do conjunto do Henrique, do contradomínio. O que significa pedaço? Uma parte. A gente aprendeu que um conjunto está dentro do outro, é um subconjunto. Lembra? Então, o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio, onde todos os elementos dali eu consigo me associar. Ok? Lá na frente já. Então, ó, deixa eu dar um zoom aqui, porque eu vou escrever, eu tenho que precisar escrever pequeno. É o subconjunto de B, né, do contradomínio, cujos elementos estão relacionados com alguém em A. Vocês conseguem perceber aí? Ficou clara a diferença entre contradomínio e imagem? Ou ficou assim meio... talvez, está pelo meio do caminho. Como é que ficou aí? Eu consigo. Tranquilo. Ficou tranquilo? Show. Então, a gente sabe tudo de função. A gente sabe quem é domínio, a gente sabe quem é contradomínio, a gente sabe essa representação por flechinha, a gente sabe a representação por fórmula, pela lei de formação, e a gente sabe o conjunto imagem. Então, aí, o principal de tudo está aí, ok? Aí vem a forma como a função se manifesta melhor. O que acontece? Esse esquema de diagrama, ele é ótimo para a gente entender essa parte inicial dos elementos de uma função, mas ela não é boa para a gente entender o comportamento de uma função. Normalmente, função é utilizado para quando você quer, vou dizer, entre muitas aspas, prever o futuro. É algo que tem um determinado comportamento e você quer adivinhar como que vai ser o comportamento daqui a alguma situação, quando o tempo, ou variando o tempo acontece o que com a velocidade, ou variando o tempo acontece o que com a altura de determinado objeto, ou a partir de um determinado momento, quando que a bolsa de valores vai estar com um valor legal lá para eu poder investir. A função, ela sempre tem relacionado duas grandezas, né? Justamente, que é o conjunto A relacionado com o conjunto B. Mas, como eu estou te dizendo, essa forma aí de fazer por diagrama, ela não apresenta e ela não permite que não valoriza toda a potencialidade que essa relação entre esses dois conjuntos tem. Porque eu posso extrair muitas outras informações dela. E é por isso que a gente representa a função em gráficos. A gente representa... O gráfico é como se fosse assim, se fosse possível uma função estar andando pela rua, você tirasse a foto dessa função, essa foto seria um gráfico. É a representação visual dela. Quando você tem um gráfico de uma função, você consegue, o gráfico completo, você consegue olhar e ver todas essas representações, todos esses conceitos, domínio, contradomínio, imagem, qual o valor que acessa em qual lugar, quando que a função vai ser zero, a função está crescendo, a função está decrescendo. A gente consegue ter muitas informações sobre função. E o que afinal de contas, é gráfico? Vamos fazer um puxadinho aqui. Antes de falar o que é um gráfico,
a gente vai ter que falar o que é um plano cartesiano. Há um tempo atrás, um filósofo chamado René Descartes teve uma brilhante ideia, inclusive, que mudou completamente a maneira como a gente pensa a matemática. E ele observou que existia um modo de fazer o seguinte, que antigamente, antes de René Descartes, não tinha esse fundo, como é que eu estou colocando aqui. Esse fundo quadriculado não fazia sentido. Para René Descartes era assim antes dele. Então, quando eu falava de triângulo, eu falava isso aqui, ó, tem um pontinho aqui, outro pontinho aqui, outro pontinho aqui, e eu vou ligar esses pontinhos. E aí eu formo um triângulo. E para a gente lá antes, os pontos eram números, né? Eu tinha reta, eu tinha o número 1 aqui, número 2 aqui, número 3 aqui. O que René Descartes fez foi unir essas duas representações. Ele falou assim, não dá para a gente ficar toda hora falando, pega aquele pontinho ali, ó, ali em cima, lá para cima, lá para cima, lá para esquerda, lá para esquerda. Falou, não dá, tá bagunçado esse troço aí. Tem como a gente potencializar esse estudo, fazer esse estudo ser melhor, uma vez que eu levar em consideração a posição desses pontos. E aí, o que René Descartes fez foi justamente colocar uma malha aqui assim, ó. Porque aí agora, esses pontos, eles não são qualquer pontos, né? Agora, esses pontos, eles têm uma localização. Então, por exemplo, ó, esse pontinho aqui, ele já está ali, ó, eu já consigo contar através dos quadradinhos mais ou menos onde ele está. Ainda, quer dizer, é o suficiente? Não é o suficiente. René Descartes ele falou assim, além disso, além de chegar e marcar pontinho numa malha quadriculada, é importante que eu faça o seguinte, eu trace dois eixos. Um eixo, que é como se fosse uma reta numérica vertical, e um eixo horizontal. Ao eixo horizontal, ele chamou de eixo X, ou, aí é um nome esquisito, ó, abscissas SC. E ao eixo Y, ele chamou de ordenada. Eu esqueci de falar um negócio aqui, da onde vem o nome função. Quando a gente fala de função, é justamente porque o valor 1 está em função do valor 2. O que significa isso? O valor 1 depende do valor 2. Né? Ele depende para ser 1, ele precisa que venha de algum lugar para chegar nele. E está em relação com esse... Aqui vem o nome de função. Então, eu tenho o eixo X e o eixo Y. Esse pontinho aqui, ele chamou de origem. A origem é o ponto onde tudo começa, é o 0, 0 ali. Tudo começa. É o tanto 0 de 1 quanto 0 de 1. E aí ele foi numerando aqui, ó, 1, esse é o 1, aí esse aqui é o 2, esse é o 3, tudo a mesma distância, né? 4 e para cá também. Só que para cá fica negativo, né? Menos 1. Esse aqui é a reta real que a gente viu no último aula. Menos 2, menos 3, menos 4. E no eixo X, eu tenho para cima positivo, para baixo negativo. Então, ó, 1, 2, 3, 4. E para cá também, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, e assim vai. Agora, de acordo com essa formatação que Descartes fez, a gente consegue representar um ponto
E eu não preciso mais ficar falando ali, ó, aqui, ó, para cima, para baixo, para o outro lado. Eu consigo dar o que a gente chama de coordenadas de um ponto. O que são essas coordenadas? Essas coordenadas são justamente uma localização que esses pontos têm em relação ao eixo X e ao eixo Y. Então, por exemplo, o ponto 2, 3 é esse aqui, ó. Eu ando 2 unidades na direção do X e subo 3 unidades na direção do Y. E aí eu tenho esse primeiro ponto aqui, que é chamado de 2, 3. A primeira coordenada sempre é a abscissa, sempre é o X. E a segunda coordenada sempre é o Y, sempre. Isso aqui são chamados de coordenadas cartesianas. Justamente porque vem de Descartes, né? Existem outros tipos de coordenadas. Mas aí... Então, você vê aqui, ó. Se eu marcasse um pontinho aqui do nada. Ah, aquele ponto ali. Você fala, Matheus, quem é aquele ponto? Ah, eu vejo pelas coordenadas cartesianas. Isso é uma convenção, né? Todo mundo junto vai falar quem é o eixo X, todo mundo junto vai falar quem é o eixo Y. A gente vai decidir junto quem é. E aí, ó, eu vejo aqui a coordenada X. Esse aqui é o pontinho. Esse aqui representa a coordenada X do ponto A. E eu venho aqui e vejo esse pontinho aqui que representa a coordenada Y do ponto B. Tá vendo? E aí eu vou fazendo. Posso marcar, vou pegar uns exemplos aqui, muitos pontos. Posso marcar marquei o 2, 3, né? Posso marcar o 2, 1, que é o 2, 1 não, o 1, 2, desculpa, quando o x igual a 1, ó, e o y igual a 2. Então, esse aqui é o ponto 1, 2. Posso marcar o ponto menos 3, 2, quando x é igual a menos 3 e y é igual a 2. Né? Posso marcar o ponto 1, menos 4. Menos 4 não dá. 1, menos 2. Que é esse daqui, ó. Quando x é igual a 1 e o y é igual a menos 2. Posso marcar o ponto menos 2, menos 2, quando os dois são negativos a menos 2. Ó. Esse ponto aqui é o menos 2, menos 2. Posso marcar, tem uns pontos que são os mais confusos, são em cima do eixo. Posso marcar esse pontinho aqui, ó, é o ponto. Ele não mudou horizontalmente, tá vendo? Horizontalmente, ele continua, pensando na horizontal só, ele continua no meinho ali. Então, ele é o ponto 0, porque ele não anda na horizontal, 1, porque ele subiu uma unidade. Então, tem o 0, 1. Tem esse ponto aqui, ó, que é o ponto que não subiu nem desceu, mas ele andou 4 unidades para a esquerda. Então, é o menos 4, 0. Tem esse pontinho aqui, que não saiu não andou para a direita e para a esquerda, mas desceu 3 unidades. É o 0, menos 3. O último tem esse daqui, que é o 4 positivo, 0. E a origem, né, o começo de tudo, esse daqui é justamente o 0, 0. Esses eixos, deixa eu te falar só um negócio, divide o plano, divide a folha de papel em 4 pedaços, que é chamado de quadrante. Eu tenho aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Ok?
Esse daí é o plano cartesiano. Na próxima aula, a gente já vai ver um tópico que aí é realmente assim, super importante para o vestibular, que é a leitura de gráfico. Tá? Como é que a gente lê o gráfico de uma função? O que significa ler o gráfico de uma função? Quando eu pegar um gráfico na minha mão, o que eu tenho que levar em consideração? O que é ler? O que eu tenho que olhar? Quando ele fala, já virou, as questões normalmente têm assim, observe o gráfico abaixo e responda. O que é observar o gráfico abaixo? O que tem no gráfico abaixo que eu preciso olhar para poder responder a questão? Então, na próxima aula, a gente vai ver isso, essa manifestação do conceito de função através da linha de gráfico. Tudo bem? Falei aqui, ficou alguma dúvida aqui? Para mim, não. Beleza, pessoal. Então é isso. Então, até terça-feira. Até terça, professor. Obrigada. Nada, tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Henrique, eu posso fechar a sala ou vocês vão utilizar para outra aula? A gente vai usar para outra aula, sim. Vou passar para você, então. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Se eu sei fazer isso. No celular foi mais fácil. Eita. Você sabe me dizer onde que é fazer isso? Para passar a sala? Não, só me botar como anfitrião mesmo. Aí você pode sair sem se preocupar. Eu posso sair direto, né? Só me escolher como anfitrião, sim. Então, eu não estou conseguindo achar essa opção de escolher como anfitrião. Pera. É que você tá no computador, né? Você consegue... Eu acho que só se você só apertando sair da sala, ele já fala que você precisa escolher uma próxima pessoa para ser o anfitrião. Vê se vai. Tá, então peraí. Eu vou parar de gravar, né?